Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Pauta da última sessão ordinária do ano é aprovada na íntegra. Mesa diretora da Câmara se reúne com representantes da CPFL. Vereador Denilson Pichitelli é o entrevistado dessa edição. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Já está no ar o Rádio Câmara Online. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Rádio Câmara Online. Todos os 24 itens que constavam na pauta da 40ª e última sessão ordinária do ano foram aprovados pelo plenário da Câmara ontem à noite. Entre eles estão 16 proposituras enviadas pelo Executivo Municipal, a maioria delas autorizando a concessão de áreas de terra em parque e distrito industriais para empresas investirem em produção. Após serem adiados por uma sessão, os dois projetos de lei assinados pelo vereador Denilson Pichitelli, que determinam a reserva de 5% das mesas e cadeiras de bares, restaurantes e praças de alimentação a pessoas idosas e com deficiências, foram aprovados com emendas em discussão única ontem à noite. As duas matérias receberam 9 votos favoráveis e 4 contrários e seguem agora para a sanção do prefeito Dilador Borges. O vereador Lucas Anata elogiou o mérito do projeto que beneficia as pessoas, porém votou contra a propositura e justificou o voto em plenário. Acompanhe. O projeto de lei do vereador Pichitelli não cria a exclusividade, cria a preferência. E como a maioria das pessoas não tem consciência do projeto de lei e todas as leis que nós temos que dão preferência ao idoso ou ao deficiente físico é entendida como exclusiva, não como preferência. Pode gerar um caso de desconhecimento. Um exemplo, um idoso chega e acha que o local dele está sendo ocupado, não que é preferência, porque ele não tem acesso ao texto da lei. Porque a maioria, se não todas as leis que nós temos, da preferência são exclusivas. Outro caso também é a dificuldade de fiscalização. Nós podemos aí vai gerar uma sinalização, qual sinalização é essa? Ainda a se definir. Mas nós temos já uma dificuldade muito grande, por exemplo, com vagas de idoso e deficiente físico, que são obrigatórias, são exclusivas. Na sequência, o vereador Denilson Pichitelli defendeu a importância do projeto para garantir o espaço ao público beneficiado. Eu fiz esse projeto de lei porque eu falei para o Lucas, eu presenciei num restaurante aqui da cidade, aonde eu cheguei, eu vi lá a moça com seu pai, e lá nesse restaurante tinha lá várias pessoas aguardando vagas, e aí ela pegou e ficou lá uns minutos, pegou o pai e foi embora, se retirou e foi embora, que ia demorar para chegar a vez dela. Então, assim, o bom senso seria legal se partisse, se tivesse como fazer essa campanha do bom senso e todos se adequarem a essa situação. Mas bom senso, a gente tem campanha no trânsito. Nós temos campanha direta, as pessoas entregando panfleto no trânsito, nas escolas, e todo mundo desrespeita a lei de sinalização de trânsito. Então, eu não vejo essa questão do bom senso que poderá dar certo. A questão de fiscalização, aí já é outra questão, aí já é parte da administração. Aí nós temos que cobrar, depois de a lei ser votada, do projeto ser votado, nós temos que cobrar a fiscalização do prefeito. O vereador Dr. Flávio Salatino também votou contra o projeto, alegando que acredita na evolução do ser humano para respeitar os direitos das outras pessoas. Eu acredito muito que a gente pode e deve ter o respeito e o bom senso. Tanto é que nessa casa foi aprovado um projeto de minha autoria que tornava todos os assentos do transporte coletivo preferenciais. Não determinar quais eram, não sei se vocês recordam disso. Quer dizer, chegou um idoso, chegou um portador de deficiência, uma gestante, ela pode se assentar em qualquer lugar do transporte coletivo, com respeito sei lá, isso é bom senso, né? Então, eu sou contrário por isso, que eu acho que cria um viés. Você tem hoje idosos, com todo respeito ao que eu vou falar, você tem idosos com muito mais vigor físico do que muitos novos por aí, então é muito complexo isso. Então, já defino para você, Pichitelli, com todo respeito ao meu voto, mas eu acho que a aplicabilidade não seria a intenção que você teve. Eu entendo, mas essa é a minha opinião. E eu acredito no ser humano, que a gente vai um dia chegar lá, de respeito a esse público que precisa disso.
O vereador Dr. Almir concordou com os argumentos do colega parlamentar Dr. Flávio Salatino e comentou as dificuldades que os donos de bares e restaurantes teriam para organizar os lugares específicos para idosos e deficientes. Acho que as pessoas precisam começar a se educar novamente. Acho que o nosso caminho é esse, é começar a tentar fazer uma educação mais rígida, e isso daí tem que começar lá de casa, né, com as crianças, essas coisas todas. Tem tanta coisa que a gente tem assistido aí na internet que nos envergonha. Muito meritório a tua preocupação, você chegou até a assistir, mas eu ainda espero não precisar estar travancando tudo. Você não imagina como que é ruim para um dono de um estabelecimento comercial estar destacando algumas mesas. É muito complicado isso. Só por isso que eu vou antecipar meu voto, que vai ser não, só por isso. Em regime de urgência, o plenário aprovou o projeto de lei apresentado pela mesa diretora da Câmara, que reajusta os salários dos servidores do Legislativo Municipal. E o texto foi aprovado com uma emenda que atualiza para 3,27% o percentual a ser aplicado sobre os vencimentos dos funcionários da Câmara, com base no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, referente ao período entre os meses de dezembro de 2018 a novembro deste ano. Os vereadores aprovaram a extinção de 15 cargos de assessores de relações parlamentares e a mesma quantidade de vagas para assistentes legislativos, essas, porém, sem preenchimento por parte de servidores. Essa iniciativa foi dos integrantes da mesa diretora da Câmara, com base em apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com 10 votos favoráveis e 3 contrários, foi aceito em plenário o projeto de lei da vereadora Tiesa, que trata da proibição da entrega de animais domésticos, silvestres ou exóticos, como brindes, prêmios ou em sorteios realizados durante eventos comemorativos. A vereadora Tiesa explicou as razões que a levaram a apresentar esse projeto. Muitas vezes as pessoas cometem crueldades com esses pequenos animais porque elas elas ganharam aquilo e vão levar para casa. Daí a importância da gente propor esse projeto para que esse tipo de esses animais não sejam dados como brinde. E por unanimidade, os parlamentares aprovaram a proposta do vereador Dr. Jaime, que concede o diploma de honra ao mérito à TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz. Por fim, o plenário concordou com 2 propostas apresentadas pelo vereador Dr. Alceu. A primeira delas dá direito aos cidadãos que acompanham as sessões legislativas de se manifestarem a respeito da aprovação ou desaprovação de assuntos tratados no plenário. A outra propositura, assinada pelo vereador Dr. Alceu e aceita pelos demais parlamentares, manifestou repúdio à CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, pelo serviço de podas drásticas feitas em árvores localizadas em espaços públicos. Rádio Câmara Online. Você está na sintonia do Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo, pela internet. Acesse o site www.câmaraaracatuba.com.br, clique no link do YouTube, ative as notificações e fique bem informado com as notícias do Poder Legislativo araçatubense. E no final da tarde da última sexta-feira, a mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba se reuniu com representantes da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz. Essa reunião aconteceu no gabinete da presidência. Os vereadores Dr. Almir, Dr. Alceu e Tiesa participaram do encontro, que contou ainda com a presença de representantes do governo municipal. Em pauta, o posicionamento da companhia a respeito de uma moção de repúdio apresentada pelo vereador Dr. Alceu às podas drásticas de árvores em logradouros públicos da cidade. Lembrando que essa moção foi aprovada na sessão de ontem à noite. O gerente de negócios da distribuidora de energia, Kleber de Almeida de Araújo, explicou inicialmente aos representantes do poder público que a poda realizada nas árvores, embora chocante, tem respaldo legal, obedece a normas técnicas e visa a inibição da interrupção de energia para as fontes de consumo, como as residências, o comércio, as indústrias, entre outros.
As árvores sob a rede de energia elétrica, elas apresentam uma característica de crescimento onde começam a envolver drasticamente a rede, podendo causar aí queda de cabos, curtos-circuitos e falta de energia para a população, próxima a hospitais, centros médicos e principalmente fábricas e indústrias. E quando você tem um problema de segurança, nós atuamos de forma a podar as árvores com formas técnicas, com o pessoal treinado, gabaritado, que infelizmente pode ocasionar uma impressão visual diferente, muito ruim, mas que não prejudica a árvore, e sim faz com que ela cresça de forma a estar envolvendo essa rede e não atuando mais no cabo de energia elétrica e trazendo um perigo próximo. De acordo com o gerente de negócios da CPFL, existe uma substituição da tecnologia de transmissão de energia em andamento, com qualidade superior à atual, que permite a convivência harmônica das árvores com a rede de distribuição de energia, a fim de evitar as podas radicais. Estamos fazendo investimentos hoje em novos tipos de redes que convivem com a arborização, ou seja, com o meio ambiente, e causam impactos menores aí numa manutenção. Então, o investimento, qualquer loteamento, qualquer melhoria de rede, tanto na parte secundária ou primária das redes de energia elétrica, são voltadas para isso. Então, hoje, nenhum loteamento mais é instalado hoje numa cidade, no município, que com condições técnicas anteriores. A líder da mesa diretora, vereadora Tiesa, afirmou ter ficado satisfeita com a reunião e com os esclarecimentos dos representantes da CPFL. Saímos daqui com uma lista de tarefas, entre elas a implantação de campanhas, a adoção de campanhas de esclarecimento ao público sobre segurança no fornecimento de energia elétrica, que tem a ver com a questão das árvores, é claro, maior rigor com relação à poda das árvores, tanto no que diz respeito aos podadores particulares, quanto à poda realizada pela própria CPFL, que pede o apoio da Prefeitura. Um programa de substituição das árvores doentes ou das espécies inadequadas com metas de curto e médio prazo para que elas não impactem o meio ambiente, essa substituição não impacte o meio ambiente. E o que é uma boa notícia também, que já está acontecendo, é a substituição pela CPFL dessa rede mais antiga, que eles chamam de rede nua, por um sistema mais moderno, né, que protege mais essa fiação e que reduz bastante a possibilidade da influência do contato das árvores com a fiação. O vereador doutor Alceu também se manifestou sobre a explicação da CPFL para as podas radicais de árvores no município. Quando a gente passa, por exemplo, naquela poda que foi feita ali perto da rodoviária, perto da prefeitura municipal, choca quem vê. Os munícipes, e me coloco neste meio também, porque quando a gente vê aquela cena das árvores podadas, só fica o tronco da árvore, né? A gente não entende o porquê. O pessoal da CPFL explicou pra gente que eles estão substituindo os cabos. Existe um cabo que eles estão colocando agora, que ele é emborrachado, né? Um cabo mais grosso, entrelaçado. Ele me explicou tecnicamente, eu não sou técnico nem de árvore e nem de eletricidade, mas escutei, entendi, né? E eles falaram que estão fazendo gradativamente essa troca desses cabos, mas tendo em vista o custo, então a poda seria mais barata, eu entendi assim. O vereador Dr. Almir, que já apresentou aqui na Câmara um requerimento de informação oficial sobre os serviços executados pela CPFL, também deu a opinião dele sobre esse encontro. Pelo que eu depreendi na reunião com o pessoal da CPFL, existe a possibilidade, sim, deles estarem procedendo a um outro tipo de poda, que não seja aquela que está acabando com as árvores. E para que isso ocorra, é só trocar a rede convencional, a rede que eles chamam de rede nua, e fazer com que, no lugar dessas redes, coloque-se a rede multiflexada. É uma rede compacta, ela fica bem estreitinha, acho que mais ou menos 15 centímetros para cada lado.
e com isso acabaria com o problema dessas podas em V. Ocorre que, também depreendi pela fala deles, que eles têm outras prioridades. Então, enquanto eles estão cuidando de outras prioridades, nós, vereadores, estamos aqui tentando fazer com que a prioridade seja exatamente onde estão essas árvores que estão sendo sacrificadas. Acredito que a prioridade tem que ser aí. O vereador Denilson Pichitelli é o entrevistado desta edição do Rádio Câmara Online. E na sequência das retrospectivas da semana, Pichitelli faz um balanço dos principais projetos voltados à saúde pública e à valorização dos servidores municipais. Acompanhe tudo isso na entrevista concedida à repórter Suzy Faria. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Em nosso estúdio, para uma retrospectiva de 2019, recebemos o vereador Denilson Pichitelli. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador. Boa tarde, Suzy. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Neste ano, seu gabinete parlamentar protocolou 13 proposituras, 36 requerimentos e 78 indicações. Qual a sua avaliação do trabalho realizado neste ano, vereador? Suzy, nós estamos encerrando o ano, eu vejo que foi com sucesso, trabalhamos muito durante todo o ano, né, atendendo aí as reivindicações dos munícipes, né, atendendo as pessoas que nos procurou no nosso gabinete, aquelas pessoas que nos procura através da rede social, e a gente sempre teve levando aí ao administrador, ao prefeito, as solicitações dessas pessoas, que nós aqui somos um intermediário, né? Chega até a gente e nós levamos até a administração, ao prefeito, para que seja solucionado o problema. Então eu vejo sim que foi um sucesso, porque nós tivemos aí projetos aprovados, tivemos aí indicações também resolvidas, então eu vejo que foi de forma geral positiva. E entre os projetos aprovados, destacamos aqueles que beneficiaram as pessoas com TEA, né, o transtorno do espectro autista. Solicitações também da comunidade, né? Sim, nós fomos procurados, nosso gabinete uma colega da gente que frequenta a casa aqui, nos procurou, apresentou o projeto e eu pedi para minha assessoria fazer alguns levantamentos, fazer algumas pesquisas, e aí nós conseguimos fazer o projeto e o projeto foi aprovado pelos colegas da casa. Projetos que garantem prioridade de atendimento às pessoas com autismo, né, vereador? Sim, você veja que as mães, os pais que têm as crianças, eles vão andar de coletivo e muitas vezes ali não tem um lugar, então o coletivo está cheio, e aí você sabe que tem esses problemas aí, né? A criança, ela fica desinquieta. Então, hoje, graças a Deus, tem a lei que garante esse direito aí para esses pais que andam com as crianças que têm essa deficiência. Mas durante o ano, o senhor também propôs benefícios aos idosos, às pessoas com deficiências, às gestantes e mães com filhos de colo. Projetos que estão tramitando na casa. Sim, estão tramitando na casa. Inclusive, eu adiei 2 projetos, que é na semana passada, que vai ser agora ali, vai ser votado na última sessão do ano, o projeto onde que garanta 5% das vagas em bares e restaurantes. Eu estive num restaurante, aí eu cheguei lá, eu vi lá um senhor, uma filha com um senhor, e chegou lá, a lanchonete estava cheia, tinha pessoas aguardando, e aí a moça falou assim: pai, vamos para outro lugar, vamos comer um lanche em outro lugar. Então, quer dizer, aí o senhorzinho saiu com ela, então assim, eu fiz esse projeto pensando nessa situação, para que elas tenham essa vaga. Mas não quer dizer, viu, Suzy, que, mas tudo bem, se não vir, lá não aparecer o idoso, aí vai ficar vago lá. Não, pode ser ocupado por outra pessoa, mas que o idoso tenha prioridade. Assim que tiver uma outra mesa, outra cadeira, que sirva para esse idoso. É uma ocupação preferencial e não exclusiva, não né? exclusiva, exatamente. Outro destaque de 2019 é a segurança escolar, né? Um projeto de sua autoria, nesse sentido, também foi aprovado. Sim, eu tive no ano passado um projeto aprovado, que é o sistema de monitoramento nas escolas, né? Que acho que já está fazendo a instalação das câmeras. Então, eu pensando que eu sou da área da segurança, a gente
analisou o que poderia fazer para melhorar a segurança nas escolas na parte do trânsito, né? Em todos os aspectos, né? Você vê ali, a gente passava em frente à escola, estava lá o galho quase caindo na cabeça das pessoas, em cima de carros, que os professores muitas vezes colocam o carro lá na calçada, alguns pais colocam o carro na calçada para ir fazer algum atendimento lá na escola. Então eu fiz esse projeto já pensando nessa situação, que dê prioridade nas faixas de pedestre, nas sinalizações, nas placas, né? Na parte ali das árvores, que não deixe galho caindo. Então também foi um sucesso, foi aprovado e a administração está colocando em prática. E falando agora um pouquinho dos requerimentos apresentados neste ano, né? 18 deles solicitaram informações oficiais à administração e a maioria delas relacionadas às demandas dos servidores municipais. Não poderia ser diferente, afinal o senhor é presidente do CISEMA, o sindicato da categoria, né? Sim, Suzy, eu sou muito cobrado, né, por parte dos servidores, porque eu sou o vereador que, na verdade, todos os vereadores aqui sempre defendem o servidor público em geral, mas eu sou o servidor público que está aqui na Câmara Municipal hoje, né? Então, assim, a gente tem muito pedido dos funcionários, muitas reivindicações. Nós tivemos aí esse ano, que foi a gratificação dos motoristas da saúde e motorista da educação, que dirige ônibus e dirige as vans da saúde, tiveram aí uma gratificação de 50%, que é uma reivindicação antiga que eles tinham. E graças a Deus nós conseguimos. Mas tem outras, né, para que nós estamos aí pleiteando aí, que são aí a mudança do padrão dos coveiros, né? Que eles fazem um serviço de pedreiro e recebem como coveiro. Então, é uma reivindicação antiga também deles, que nós estamos aí brigando. Também tem uns plantonistas, também que já teve vários manifestos aqui nessa casa, e que é a gratificação de 50%. Por que eles pedem essa gratificação de 50%, Shirley? Suzy, desculpa. É porque os médicos de plantonista recebem 50%. Os médicos da prefeitura, não da terceirizada. Terceirizado eu não sei se recebe. Mas os médicos da prefeitura, contratados pela prefeitura, eles recebem essa gratificação de 50%. E por que os outros demais funcionários não podem receber essa gratificação de 50%? Que é justamente para trabalhar feriado, igualdade. Justamente para trabalhar no feriado, Natal, Ano Novo. Então, por isso que eles fazem essa reivindicação. Aí tem a reivindicação também dos guardas municipais, que é uma reivindicação antiga, que muitas cidades já pagam, já chega a pagar 100% de RDP. RDP é o Regime Especial de Trabalho, de policiamento. É uma reivindicação antiga, nós estamos pedindo aí, né, que o prefeito aí dê mais 50% ou que negocie com os guardas e pague pelo menos mais 30%. São reivindicações antigas, mas não esquecidas. Essas lutas continuam em 2020. Continua, nós já estamos protocolando já, Suzy, eu quero dizer assim, por parte do servidor, essa semana nós vamos estar entrando na justiça com uma ação, porque já são mais de 500 funcionários, quase 500 funcionários que estão aguardando a licença-prêmio. Para quem não sabe, licença-prêmio é um prêmio que o servidor público municipal ele recebe a cada 5 anos, que é 3 meses, 90 dias. Ou ele pega em descanso ou ele pega em pecúnia. E esses funcionários eles estão sem receber essa licença-prêmio desde outubro do ano passado, de 2018. E são licenças-prêmios que estão vencidas desde setembro de 2016, que foram protocoladas em janeiro de 2017. Então, eu fiz um requerimento aqui na casa, solicitando as informações, porque que não estava pagando. Alegaram que era questão de não tinha dinheiro em caixa. Mas só que, recentemente, teve um projeto aprovado aqui na casa, que é uma subvenção social para Santa Casa de 7 milhões e 500. Então, eu vejo assim, como que não tem dinheiro em caixa, sendo que está fazendo doação para uma entidade? Então, nós vamos, baseado nessa doação, nós vamos estar entrando com ação essa semana ainda, para que pague e volte a pagar aí a licença-prêmio dos servidores municipais. Está certo. E neste momento, então, antes de encerrarmos essa entrevista, o microfone está aberto para que o senhor deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, já que essa é a sua última entrevista ao Rádio Câmara de 2019. Suzy, olha, eu quero agradecer muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar nesse momento aqui falando
participando, dando essa entrevista aqui para vocês e falando aqui com os seus ouvintes. Eu desejo um Feliz Natal para todos, que é o momento das pessoas ali se confraternizar, quando chegam os parentes, né? Hoje os parentes, você sabe, ficam muito longe, ficam lá para os Estados Unidos, ficam para a Europa, ficam para outros países, ficam em outros estados, e agora é o momento deles estarem juntos. Então, é um momento de confraternizar com muita alegria, com muita paz e muito sucesso. Um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. Para todos nós, vereador, obrigada pela disponibilidade em nos atender. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Rádio Câmara Online. E termina aqui a edição desta terça-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.